7h44. As pesquisas trazem novos números da corrida presidencial. Na Genial Quest, Lula soma 45% contra 31% de Bolsonaro. Já na Poder Data, o ex-presidente atinge 44% das intenções de voto e o atual chefe do Executivo Nacional aparece com 36%. Os levantamentos foram divulgados ontem e indicam uma variação entre 14 e 12 pontos percentuais de diferença entre os dois principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto. A pesquisa da Genial Quest, nessa pesquisa, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, chega a 45%, seguido por Jair Bolsonaro, do PL, com 31%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 6% das intenções de voto e na sequência estão Simone Tebet, do MDB, e André Janones, do Avante, com 2% cada um. Pablo Marçal, do PROS, atingiu 1% e os demais pré-candidatos não tiveram menções suficientes para chegar à pontuação mínima. Brancos, nulos ou abstenções são os 6%. E os que estão indecisos também registraram o mesmo percentual. O estudo ouviu 2.000 pessoas em 120 municípios entre os dias 29 de junho e 2 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já o levantamento do Instituto Poder Data, ligado ao portal de notícias Poder 360, a diferença entre Lula e Bolsonaro ficou em 12 pontos percentuais. Conforme os números, o petista chegou aos 44% contra 36% do atual presidente. Ciro Gomes marca 5% das intenções de voto, seguido por André Janones e Simone Tebet, ambos com 3%. Luiz Felipe Dávila, do Novo, Pablo Marçal, do PROS, Luciano Bivar, do União Brasil e Leonardo Péricles, do UP, José Maria Imael, do Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU, não tiveram menções suficientes para pontuar. Brancos e nulos somam 5% e não souberam ou não responderam chegam a 4%. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 5 de julho por meio de 3.000 entrevistas em 317 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pedroso, o que a gente vem observando já desde o início desses levantamentos até agora, que já tem sido feito aí há uma boa quantidade de semanas, é que não existe uma variação muito significativa, muito ampla de um candidato para o outro. A gente sempre vê essa disputa entre Lula e Bolsonaro à frente dos demais candidatos, numa margem aí de 9 a 14 pontos de diferença, de acordo com o momento e com o levantamento. E aí fica a questão, né? Sabemos que será uma eleição polarizada. E como você avalia esse momento em que nós estamos, momento pré-eleitoral, e esses resultados dos levantamentos? Bia, essas pesquisas, elas trazem algumas questões que valem a pena a gente refletir sobre elas. A primeira delas é que elas deixam muito claro que o que se esperava, que aquele projeto de uma terceira via, ele está cada vez mais distante. Nenhum dos nomes colocados ali para a população, né, agora que os nomes já se reduziram, a gente tem ali os principais nomes tentando captar esses votos, que é a Simone Tebet e o Ciro Gomes, eles não conseguem emplacar, eles não conseguem ali sair dessa barreira, desse teto aí dos 9%. O último candidato que passou, né, que chegou a ter 2 dígitos, que poderia representar uma esperança ali para a terceira via, que foi o Sérgio Moro, está fora do jogo, né, desse jogo presidencial. Então essa é a primeira lição que a gente consegue entender dessas consultas e das anteriores, é que essa eleição de fato é absolutamente polarizada e dependendo do caminho, as eventuais desistências até, né, caso o Ciro por algum motivo saia da concorrência e a Simone talvez realmente não cresça, é que a gente pode ter o que a gente chama de um segundo turno antecipado, em que os 2 principais candidatos eles são tão fortes que a população resolve votar em um dos 2, já escolher antecipadamente para já tentar liquidar a fatura. Então esse é um primeiro fenômeno que vale a pena o nosso ouvinte estar atento. O outro é que mesmo que essa diferença, os petistas podem comemorar, o Lula está na frente, alguma coisa assim, vale a pena entender que existe em pesquisa, a gente olha sempre para a tendência dos números, Bia. Então, o que as pesquisas têm mostrado é que o Lula vem, a partir desse primeiro, né, semestre, ele vem caindo e o Bolsonaro ele vem subindo. Inclusive, a rejeição do Bolsonaro vem caindo. Então, esse é um indicador importante que ele tem uma chance maior. Então, essa disputa ela parece que vai ficar um pouco mais apertada do que originalmente alguns analistas, alguns cronistas falavam. E eu, além de trazer a reflexão, eu posso ajudar a dizer um dos motivos, tá? O principal deles é que a gente tem acompanhado, Bia, que o índice de desemprego tem caído, ou seja, o país tem gerado empregos, então as pessoas acabam ficando mais esperançosas e por isso a aprovação do governo melhora.
É isso, e vale lembrar que, por exemplo, aqui na primeira pesquisa que nós divulgamos, da Genial Quest, nós temos 6% de votos, das intenções de votos nulos, e aí também, 6% das intenções nulos ou abstenções, e também outras porcentagens que representam mais 6% para o Ciro Gomes, 2% para o André Janones, mais 2% para a Simone Tebet e 1%, por exemplo, para o Pablo Marçal. Esses números ali somados, eles chegam a perto ali dos 20% das intenções de voto que não estão concentrados em Lula e Bolsonaro. Então, mais para frente, é possível que mesmo os que falam que hoje vão votar em branco ou nulo, façam uma definição diferente, adotem uma postura e esses votos vão ser direcionados para um dos dois candidatos. Resta saber qual dos dois vão ser beneficiados com os votos num possível segundo turno dos candidatos que não passarem do primeiro ou ainda aqueles eleitores que respondem na pesquisa que vão votar nulo, mas chega lá na hora e escolhem uma das opções.